Zezinho, comente, por favor. Olha, Ciro Gomes, eu vejo o seguinte, é uma pessoa muito inteligente. O que ele falou é uma fala plausível, um argumento que o Brasil tem que se preparar para o futuro. O Brasil não pode ficar só petróleo, commodities. O Brasil tem que se preparar, como os Estados Unidos está no avanço, a Europa está no avanço. É isso. Enquanto a gente está discutindo, buscando, como é que se diz, arcabouço fiscal, buscando, tem coisas que a gente poderia estar avançando. Lula, em vez de estar viajando, está sentado aqui no Brasil, buscando ver de que maneira nós podemos avançar. É isso que nós precisamos. Eu vejo o seguinte, a fala de Ciro Gomes é uma grande fala, inteligentíssimo. Tem o meu apoio. Ok, por favor, Chico Holanda. Realmente, isso aí eu tenho que... E o Ciro, nessa parte, ele é um cara muito inteligente. O Brasil, se tivesse realmente, antes de 2000, quando entrou o Plano Real, em 93, que quando começou realmente a pôr o Brasil nos trilhos, e se criou suas perspectivas de crescimento, o que faltou aí a partir do ano 2000 para frente foi termos estruturado o nosso país. Nós temos um dos portos mais arcaicos do mundo. Hoje a Alemanha é o número 1 e não produz quase nada, ou seja, e o Brasil, a produção que tem, mais aeroporto, os portos, falta de investimento em ferrovias, falta de investimento na parte navegável, ou seja, tanto rios que nós temos, que isso vem baratear aí em 50% o custo do frete no nosso país. Então, o custo do Brasil é muito alto. E aí, com mais essa tecnologia que precisamos avançar. De fato, o Ciro, o que ele falou, o que nós vivemos no Brasil, é um Brasil que apenas está produzindo e está mandando para o exterior e para depois reimportar já com agregado. Ou seja, nós poderíamos estar aqui no Brasil com a nossa indústria brasileira hoje, ela é muito mais avançada, É a luta que nós temos feito aqui em Rondônia para que possamos trazer, industrializar, porque não adianta só nós produzirmos, que a gente apenas passa a ser um exportador, apenas passa a ser, vamos dizer assim, uma pessoa que vai levar, aí sim, os países, os Estados Unidos, a China, eles estão enriquecendo em cima da falta de capacidade dos nossos governantes nesses 20 anos que era para o Brasil estar hoje entre as 5 maiores potências desse mundo, porque o que nós temos de condições, tanto do agronegócio, mineral, que nós poderíamos ter aí uma indústria automobilista muito mais forte, porque nós temos o ferro, nós temos o manganês, nós temos tantos minerais necessários para que se tocar uma indústria, se tocar e exportar já de maneira acabada para o mundo, nós estaríamos, não tenho dúvida, entre as potências maiores desse mundo. Mas eu ainda tenho fé que nós iremos ter governantes que pensem e que tenham capacidade e inteligência para ver que o Brasil, e aqui eu vou repetir, é o único país do mundo que ele pode quadruplicar a nossa produção de alimentar. O único país do mundo que pode fazer isso hoje aí. Sem derrubar uma árvore. Buiu, aproveite sua palavra, sua voz. Você concorda com o Ciro, que diz que o Brasil está meio que à deriva? Então, quando os assuntos são inteligentes, eu quero até agradecer ao Zezinho por ter dado uma modificada nessa pauta. Eu sempre tenho dito o seguinte, eu gostaria de equilatar o Brasil hoje com o nosso estado de Rondônia, onde nós temos apenas 3,2% de desemprego. E quando você fala em 3,2% de desemprego, você tem que falar que é um estado que dá mais empregabilidade. Diferente de um idiota que postou uma mensagem agora, que está lá no Rio. Vamos respeitar o telespectador. Ele é um idiota. Não, mas o telespectador é uma autoridade, ou não é, Edivaldo? É autoridade. Esse cara é um idiota. Não, mas Autoridade. telespectador a gente não discute. Não aceitar. Não, telespectador é autoridade. Não, mas para mim é um idiota. Não. Esse Eu cara é um idiota. Olha, Lá no Rio de Janeiro, todos me criticam, você não vê eu agredir nenhum telespectador. Mas eu agrido, esse cara me enche o saco o dia inteiro. Não, mas aí você tem que... Você não disse que é Lulinha Paz e Amor? Não, mas eu não sou.
Quer dizer... Lula pode ser, eu não sou. Não, mas você disse que o amor venceu o ódio. E agora você está jorrando ódio? Não, ó, se você tem algum caso com esse cara, é problema... Põe o microfone aí. Olha, eu vejo o seguinte, Edivaldo. O telespectador, quando o telespectador que nos acompanha todos os dias, tem mensagem que não dá para a gente colocar no ar. Mas se for crítica, quantos me criticam, Edivaldo? E eu não tem uns que são pejorativos, eu não admito. Colocar. Eu só não admito. Respeito o cara morando lá no Rio de Janeiro querer falar sobre a minha terra. Mas eu moro aqui. Ele pode criticar. Ele não tem direito nenhum. Aceite. Como? O cara veio falar que eu estou dando aceite os que prendem... Não aceito. Não. Você não pode dar uma de Rolando Lero. Não aceito. Você não pode dar uma de Rolando Lero. Peraí, você está falando do negócio das obras, que ele disse que você falou de 2022? Começou em 2022. Mas não é 2022, não? O quê? Essa obra da João Teixeira foi recapeamento. Está sendo feito agora. Não. Retomou agora, Buiú. Nossa, então tem 6 meses que está sendo feito lá. Não, desde o ano passado essa obra foi licitada. Foi? Então quem está pagando... Pede desculpa agora, telespectador. Não, então quem vai pagar é o Bolsonaro? Não, mas... O dinheiro não é nem de Lula nem de Bolsonaro. O dinheiro é da nação. Pede desculpa ao telespectador. Peraí. Quem é o ministro da infraestrutura de qual governo? Foi o ministro Tarcísio. As obras que estão sendo... Aonde? Quem? Não. Tarcísio não é governador de São Paulo, não? Agora sim. Lá atrás era ministro da infraestrutura. Tem emenda do garçom hoje, que ele é destinada para a prefeitura de Porto Velho, Buiú. Eu sei disso. Então pede desculpa ao telespectador que ele está certo. Não, a obra está sendo feita em qual governo? O telespectador está certo. Continuidade. Não está. Não, mas peraí. Captei, bota aí. É uma continuidade da obra. Só para colocar a ordem. Vai, você vai poder. Meu tempo não, de você novo, vai né? poder continuar assim. É só assim, o telespectador, ele é autoridade. Eu, particularmente, eu acho que aqui a gente deveria ter um filtro. Não tem. De verdade, não tem filtro. Que é bom. Porque todo mundo comenta. Eu não vi, de verdade, eu já vi coisa pior aqui. Só o fato do cara te questionou dizendo que a obra não foi agora. Não, você não sabe da história. Ah, já tem uma mas história. aí Mas tá aí a falando história lá do Você não WhatsApp. tá falando, não. Você não sabe Mas aqui não é história. debate de WhatsApp, não, Buiú. Aqui não é debate de WhatsApp, não. História, Buiú. Aqui é TV aberta. Veja só, TV aberta, mas o Zezinho, que é o administrador desse grupo, botou esse otário lá dentro do grupo para me hostilizar o dia inteiro. Foi ou não foi? Conheço. Você conhece. Então por que você não elimina esse cara do grupo? Que o cara me enche o saco o dia inteiro. O Buiú tá com raiva do cara. Pelo Buiú, amor de pega Deus, a cor do cara, eu não Buiú. lembro o nome dele. Quem Não, é? claro que você não. O cara não é nem daqui, o cara é do Rio de Janeiro. mas O Zezinho tudo bem. contratou esse babaca. pra poder ficar Brasileiro. fazendo É coisa. brasileiro. Brasileiro. Olha a cara. Carioca, sangue bom. Olha a cara sem vergonha do Zezinho. Mas comenta. Aí, como o Zezinho não pode me irritar, ele pegou esse pau mandado de merda aí pra poder me fazer. Olha, filma a cara do Zezinho aqui. Olha, ó. tem criança, Filma a cara calma, do Zezinho. tem criança Calma, Buiú, acompanhando calma, a gente calma. nesse momento agora. Pronto. Buiú, comenta ali o Ciro Gomes. Ele tá certo ou tá errado? Veja só, é que eu disse pra ele, passou a tranquilidade, vocês estão vendo aqui que o bandido sacana é o Zezinho. Então, e arrumou outro bandido lá do Rio, sei lá se é do Morro, sei lá onde que é esse indivíduo. Não sei que é um Zé Ruela. Então, o detalhe é o seguinte, que eu digo... Rolando Lero. É cheio de história, de milonga. Bota aí o negócio do Rolando Lero. Então, o detalhe é o seguinte, que eu vejo. O Ciro, eu sempre disse aqui, é o cara... Captei vossa mensagem, impenetrável guru. Eu gostava desse cara. Buiú. Tem Esse que falar Buiú, né? Esse Penetrável Buiú. Esse cara é muito tranquilo. Não, o Zezinho botou esse cara pra me chamar de Timbu. Você sabe o que é Timbu? Ih, vai com ele. Ih, começou agora. Não, você sabe Agora o que é pronto. Timbu? Agora eu vou esperar aqui, vou até dar uma Timbu cochilada. É um animal muito importante na natureza, que é um gambá. Ele come escorpião, come cobra, come tudo. E se você que está nunca mate um gambá, porque ele é mais importante, porque é muito ser humano, igual esse cara que fica aí, falou aí, que comentou. Então, o que eu digo é o seguinte, eu sempre disse que o Ciro Gomes é o inteligente mais burro que eu já vi na vida. Porque do mesmo tempo que ele tem essas ideias dele, determinadas coisas, ele é agressivo demais, ele extrapola. É Mas ele não inegável. falou que o Brasil está sendo É destruído? inegável que Não tudo está sendo que ele- destruído por esse mau governo que está Não, aí? ele falou que O Brasil não, ele falou em tecnologia. Peraí, ele falou que o Brasil está sendo destruído
E quando ele falou, ele fez uma analogia a todos os governos, porque, infelizmente, depois da redemocratização, nós não investimos mais na industrialização. Confere, Chico? Sim. Confere, Ricardo? Perfeito, Confere, perfeito. Zezinho? E ele está dizendo o seguinte, que continuadamente entra governo e sai governo, e nós não saímos do atoleiro. Simplesmente a roda gira, mas fica no mesmo lugar. E é nesse aspecto que eu também, aí eu continuo a dizer, Edivaldo, Ciro é muito burro, porque ele poderia ter optado por A ou B, ter dado apoio dos votos dele para um candidato ou outro e ter negociado para pegar a parte de ciência e tecnologia, ou a parte da reindustrialização do país, ou o Ministério da Cidade, e implementasse junto aos governos as ideias dele. E, em contrapartida, os outros governos também são burros, porque abre mão de uma capacidade mental, de uma capacidade de conhecimento, igual um cara do Ciro Gomes, por causa do ímpeto que ele tem e do tamanho que ele é, em termos de garganta, com medo que ele supere essas pessoas. Por outro lado, também, só terminando aqui, quando o Zezinho fala que Lula vive viajando, Zezinho, eu prefiro que Lula viva... Curtiram a vida doidado. Isso, eu prefiro que ele continue... Gastando o dinheirinho do povo brasileiro. Perfeito. É isso que você quer? Ganhou para isso, Não, eu quero que o doutor Geraldo Alckmin continue na presidência da República. Então você foi pra rua. Inclusive... Você foi pra rua pra pedir fora Dilma pra assumir Geraldo. Não era o Geraldo, era a desgraça do Aécio que me enganou. Eu queria que então saísse... Você é viúva do Aécio. Eu sou viúva do Aécio, mas não sou corno do Aécio. Mas você dizia que Dilma era... Não, eu queria que caísse a chapa inteira. O PT de Petralha. Peraí, só que o Temer é esperto, usou o Aécio e pegou poder. Eu queria que arrancasse a chapa pro Aécio assumir. Mas o governo da Dilma foi um desastre? Foi desastroso? Foi. Por isso que eu pedi pra sair ela. Deixa eu só terminar um pouquinho, depois nas 6h30, viu? Eu quero só metade desse tempo, já deu 6h30. Nos outros eu nem falo. Então eu gostaria que o doutor Geraldo Alckmin continuasse à frente, porque você sabia que o doutor Geraldo Alckmin hoje assinou uma lei onde os caminhoneiros que são autônomos e que fazem cargas, tipo assim, o camarada pegou a carga da transportadora, vai transportar, mas ele é autônomo. Você sabia que a transportadora não pode mais descontar o seguro da carga do caminhoneiro? Ela que tem que pagar? E é dinheiro no bolso dele? Porque antes, o cara, além de pegar o frete da transportadora, era ele que pagava. Ciro que pagava o seguro da carga. Então, um homem igual o doutor Geraldo Alckmin, umas políticas que estão sendo implementadas dessas a favor do povo brasileiro, que o caminhoneiro, ele é a alavanca desse país. E nos outros governos, ninguém fez isso para ele. Foi feito nesse governo, através de Geraldo Alckmin. Parabéns, doutor Geraldo Alckmin. Eu quero que Lula continue viajando, que o doutor Geraldo Alckmin, 4 vezes governador de São Paulo, continue ajudando a governar, porque aí eu tenho certeza que esse país vai para frente. Ricardo. Vou cronometrar aqui se eu vou ter o direito pelo menos da metade do que Ricardo, cuida da tua vida e faça o seu papel. A igualdade, Buiu, a igualdade. Aí quem tem? Quem manda aqui? Não tem razão. Telespectador, ele merece respeito. Olha, quem manda no programa... Agora tu ocupa quem aqui manda no... 7 minutos e 30 segundos. O doutor Ricardo, quem manda no programa é o Zezinho. Se Então, o senhor não tem poder de persuasão, o problema é seu. Quem não tem é tu, porque passa 7 minutos e eu preciso só de 3. Tem moral. Eu preciso só de 3 pra falar e o público entender. Eu não preciso de 7 minutos enrolando. Então por que você tá reclamando, velho? O público deu tempo de eles irem na geladeira, tomar água, ir no banheiro. E tá reclamando de quê? Conclui. Eu tô reclamando porque aqui a gente quer falar e quer ter o mesmo direito. E tu atrapalha o debate. Agora eu vou falar. Olha, aqui, ó, 2 tempos, Zezinho. 2 tempos que eu tenho. Eu quero 3 agora. Edivaldo, 2 tempos que eu tiver, pode dar pra ele. Edivaldo, é o seguinte. Veja bem, voltando ao tema aí, o Ciro tá certíssimo. Tá certíssimo. Agora, por quê? Por que isso não é interessante? Por que investimento em tecnologia não é interessante? Porque é um investimento que não rende voto. É melhor o governo federal gastar com essas políticas sociais, é melhor dar aquele auxílio do que investir em tecnologia. O Japão é a terceira maior economia do mundo e é o país que mais investe em tecnologia. Olha que maravilha! Investir em tecnologia faz alavancar a economia. O Brasil tem uma extensão territorial invejável, uma extensão que pegar toda a Europa,
Todos os países da Europa cabem no Brasil e ainda sobra espaço. O Brasil tem uma potência absurda e não é explorado, porque é mais fácil exportar matéria-prima e depois voltar com produtos industrializados. Então é preciso um olhar do governo para que a gente realmente faça um investimento em tecnologia. Isso vai girar a economia, isso vai fazer o país crescer, isso vai fazer o PIB do país crescer e isso vai fazer com que o país esteja na mesma linha dos países desenvolvidos. É isso que a gente precisa. A gente não precisa de um presidente que faça políticas só pensando na sua reeleição, só pensando em se perpetuar no poder. A gente precisa de um político que olhe para o país e para o futuro, que olhe para um Brasil que tem toda a potencialidade do mundo para ser um país de primeiro mundo, para ser um país de desenvolvimento, não um país em desenvolvimento. Então, realmente, a fala do Ciro Gomes é uma fala absolutamente acertada. Eu acho que precisa esse olhar para a grandeza que tem o Brasil, porque o Brasil é referência. O Brasil é o 5º maior país em termos de território, extensão territorial. Se a gente explorar o que a gente tem de melhor e parar de só exportar as matérias-primas e ter que adquirir 10 vezes, 50 vezes mais caro os produtos, se a gente começar a produzir no Brasil, você tem ideia do quanto que a gente poderia ganhar com isso? Mas, infelizmente, a política do governo não é essa. A política do governo é o quê? É subsidiar, é incentivar, é estimular o ócio, é poder dar essa mixaria, escravizar a população, porque não é isso que a gente quer. A gente precisa que essas pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, um dia eles virem classe média, um dia eles possam caminhar com suas próprias pernas, um dia eles não possam depender do governo, porque o Lula fala, ele defende a estatização. Mas se você parar para observar, compare a saúde pública para a saúde privada. Compare a educação pública para a educação privada. Compare uma obra pública para uma obra privada. Então, tudo que vem do público é mal feito, é com muitos gastos, é com muitos desmandos, é com muita corrupção. Então, realmente, a gente precisa de um olhar diferenciado para poder colocar o Brasil como uma potência e no lugar que ele merece estar.